Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. Senhor Jesus Cristo, toque-os com teu poder agora. Oramos também por batismo no Espírito Santo, para que aqueles que não são batizados no Espírito Santo recebam essa graça maravilhosa, sejam cheios do poder de Deus. No nome de Jesus nós oramos, para que cada pessoa que está aqui nessa oração seja batizada no Espírito Santo, seja tocada pelo poder de Deus agora. Toque-os, ó Deus, com o teu poder. Toque-os, ó Deus, com o teu favor. No nome de Jesus Cristo, eu peço a ti, ó Pai, eu peço que a tua mão de poder esteja sobre essa pessoa. Toque, ó Pai, agora. Oro também por aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado, no nome de Jesus. Aquele que está sem forças, aquele que está sem ânimo, aquele que tem lutado, Pai, contra muitos adversários e que está desgastado, que agora receba uma força do alto, receba a força que vem de Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu apresento a vida dessa pessoa a Ti e eu peço o Teu milagre, eu peço a Tua intervenção. Toque com o Teu poder, Senhor, toque com a Tua graça, toque, doce e amado Espírito Santo agora. Cada pessoa que está aqui seja tocada pelo Teu poder, seja tocada pela Tua graça. Sim, Jesus, envolve-a com o Teu poder, envolve-a com a Tua graça agora. Em o nome de Jesus, eu abençoo a tua vida e abençoo a tua família. Aleluia. Deus te abençoe. Deus abençoe tua casa. Deus abençoe a tua família. É com prazer que estamos aqui nessa oração da noite. Estamos orando por batismo no Espírito Santo. E estamos nesses 3 dias orando por isso, buscando a presença de Deus. A Bíblia diz uma coisa: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus estabeleceu como promessa: se você buscar, você vai encontrar. E nós estamos buscando a Ele. Tem muita gente que me pede oração, buscando o batismo do Espírito Santo, e nós estamos orando por isso, para que o Senhor toque, no nome de Jesus. Escreve aqui nos comentários: o Espírito Santo já está me tocando. E você pode ser batizado no Espírito Santo não só aqui, durante a oração, mas você pode ser batizado no Espírito Santo quando estiver deitado na sua cama, acordando pela manhã. Você pode ser batizado no Espírito Santo até andando na rua, Deus te encher dentro do seu carro. Deixa eu contar para vocês como que foi a minha experiência. Eu era novo convertido e fui a um culto normal da semana na igreja, não foi nem culto de domingo, um culto de semana. E quando chegou no final do culto, o pastor chamou todos para virem à frente e ele disse: hoje nós vamos orar por batismo no Espírito Santo. E daí saiu aquele monte de obreiro de cima do altar. Me converti numa igreja bem tradicional. E aqueles obreiros saíram do altar e começaram a impor as mãos e assim como as pessoas que estavam ali, eu comecei a buscar Deus e comecei a orar: Senhor, me toca, Senhor, me toca. Quando aquele obreiro colocou a mão sobre a minha cabeça, eu senti um fogo de Deus, senti um calor, sabe? É como se alguém tivesse ligado uma estufa na minha cara. Eu senti um calor e de repente comecei a falar em línguas estranhas. Foi algo sobrenatural que aconteceu comigo. Aí eu fui para casa naquele dia e entrei no meu quarto e fiquei ali por um bom tempo orando em línguas estranhas. E quando você recebe o batismo no Espírito Santo, você recebe um dom, que é o dom de línguas. E você pode ativar esse dom quando você quiser. Você pode estar dirigindo, orando em línguas. Você pode estar numa caminhada, orando em línguas. Você não precisa orar alto, gritar, sabe?
Eu digo, as pessoas são livres, se querem gritar, que gritem, se querem falar alto, que falem, mas eu falo bem baixo, sabe, para não incomodar ninguém, porque é uma edificação minha, é uma edificação própria, a Bíblia diz lá em Judas, verso 20. Então eu oro, chora, mandará, calarabaxê, ora, mandará, show. Eu não falo alto, sabe, se eu estou num culto, se eu estou em casa, eu não acordo meus filhos quando eu começo a orar, não, eu falo baixinho, eu oro baixinho, sabe, porque Deus não é surdo, vamos começar por aí. E segundo, é tudo com ordem e decência. Então, eu acredito muito na edificação pessoal e acredito que nós podemos orar dessa maneira. E se você não é batizado no Espírito Santo, deveria buscar o batismo, mesmo que você não seja batizado nas águas, certo? Cornélio, como eu disse na oração da manhã, também não era batizado nas águas, e ele foi cheio do Espírito Santo, toda a família foi cheia do Espírito Santo. Então, para você ser batizado no Espírito Santo, independente de você ser batizado nas águas, basta você buscar o Senhor com todo o desejo do teu coração. Amém? É isso que nós estamos fazendo. Eu quero ver aí a tua busca. Quero ver a tua busca aí no sábado de manhã, no domingo de manhã, junto comigo aqui. Quero ver você buscando aí essa presença. E você que já é batizado no Espírito Santo, você vai buscar um renovo de Deus. Que o Senhor venha sobre ti, que o Senhor te encha. É um tempo de busca. É como se fosse uma vigília, só que uma vigília, sabe, online. Uma vigília que nós estamos nos conectando com Deus e certamente Deus está operando. Bem, eu quero hoje falar sobre Provérbios 10, 26, que diz assim: como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam. Deus nos levanta dos fracassos, mas não das desculpas. Eu vou repetir isso. Deus nos levanta dos fracassos, mas não das desculpas. Tem muita gente botando desculpa para não fazer as coisas. Isso é preguiça. Isso é um pecado. A Bíblia diz que assim como o vinagre para os dentes, ou seja, é péssimo para os dentes o vinagre, a Bíblia diz que o preguiçoso para quem ele trabalha, ou no lugar que ele estiver, ele não vai fazer bem. Por quê? Porque ele não está cumprindo o propósito dele, de vida. Ele não está cumprindo o que Deus determinou para ele. Seja de ser o provedor do lar, seja de ser um bom voluntário num lugar, seja de ser um bom funcionário, um bom colaborador numa empresa, ele não vai fazer bem para aquele lugar. Por quê? Porque a preguiça é um pecado, é um destruidor de destinos. A preguiça é um destruidor de destinos. E é como eu falei aqui para vocês, Deus nos levanta dos fracassos, mas não das desculpas. Então você tem que entender que a preguiça, ela pode arruinar até as promessas que temos para nossas vidas. E aqui diz esse texto que quando usamos uma pessoa preguiçosa, é como fumaça nos olhos e vinagre nos dentes. Ou seja, é uma péssima ideia escolher uma pessoa preguiçosa para ajudar você. É uma péssima ideia. A Bíblia que diz que é uma péssima ideia. Então, a pessoa preguiçosa, mesmo que ela tenha muitas promessas de Deus na vida dela, mas se ela não for o tipo de pessoa que trabalha, o tipo de pessoa que se dedica, o tipo de pessoa que acorda cedo, como que Deus vai abençoar? Existem promessas que Deus dá para uma pessoa, mas ela tem que acordar cedo, ela tem que ser disciplinada, ela tem que ter responsabilidade, ela vai ter que transpirar, ou seja, vai ter que fazer a parte dela para Deus abençoar. Deus não pode abençoar uma pessoa que não é dedicada ao seu propósito. Toda pessoa tem que ser dedicada ao seu propósito. Então, a preguiça é um dos piores pecados, porque pode impedi-lo de alcançar algo, ou você pode perder até o que já conquistou, por causa da preguiça. Sabe aquela pessoa que tem preguiça de fazer as coisas? Ela tem preguiça, sabe, de cuidar até do que é dela. Ela não cuida nem do que é dela. Porque para ela tudo é trabalhoso, tudo é muito difícil, tudo não dá. Ela vai perder o que ela tem se ela permanecer
Dando desculpas. O preguiçoso se torna mestre em dar desculpas. E se nós queremos viver o que Deus tem para nós, nós precisamos parar de dar desculpas. Senhor, eu não posso te servir porque estou cuidando da minha mãe. Senhor, eu não posso ir trabalhar, sabe? E às vezes não é que a pessoa tem um problema, às vezes ela não tem problema, é que ela acha que ela tem. E daí ela fica naquela situação. Então nós devemos ter cuidado. A preguiça, ela está destruindo o teu futuro, destruindo o que Deus tem para você. Diz que por causa da preguiça, o telhado da casa desaba. E se nada for feito, a casa inteira desmorona. A preguiça destrói um lar. A preguiça destrói um casamento. A preguiça pode impedir todas as promessas que Deus tem na sua vida. Então não deixe a preguiça tomar conta. Daí você diz assim, não, mas eu estou desanimado, aconteceu algumas coisas comigo, eu não consigo ter ânimo para as coisas, eu perdi as forças. Então você vai ter que pedir ajuda para Deus, porque você não pode estar nesse estado. Sabe por quê? Porque Deus te criou para mais. A preguiça pode roubar de você o que Deus tem para a sua vida. Você vai permitir com que isso aconteça? Você vai permitir que alguém roube o que Deus te deu? É assim? Não, mas é que meu sócio me traiu, roubou meu dinheiro, eu agora não tenho mais, sabe, vontade de nada. Larga mão desse desânimo, dessa preguiça que você está nesse momento e seja forte e corajoso, como a Bíblia diz. Vá atrás, vá recuperar o que você perdeu. Não aceite a derrota, não aceite viver dessa maneira, porque Deus tem o melhor para as nossas vidas. Eu descobri que existe algo tão perigoso quanto, ou até mais do que a preguiça, que é de dar desculpas. As desculpas. Eu não faço isso por causa daquilo. Eu não faço isso por causa daquele outro. Deus pode te livrar do fracasso, mas é improvável que Ele te livre de uma desculpa. Uma desculpa é a coisa mais sutil que alguém pode dizer para justificar coisas que não está fazendo direito. Então você pode dar muitas desculpas, mas isso não é justificável. Você pode falar, sabe, que é o tempo, você pode falar que é isso, que é aquilo, que é o outro. Você pode falar o que você quiser. As desculpas, elas não têm o livramento de Deus. Você fica dando desculpa, certo? Como eu disse, Deus te livra de um fracasso, mas não te livra das desculpas. É por isso que é tão importante nós pararmos de mentir para nós mesmos. Sabe, eu vejo pessoas que não concluem seus estudos, que não dão sequência à empresa que começaram, e eles estão sempre achando um culpado. Sempre tem alguém que é culpado da situação deles. Então, sabe, pessoas que são assim, elas começam até a invejar e atacar os outros, em vez delas mesmas produzirem. Nós não podemos justificar o nosso fracasso a todo momento. Nós temos que abrir mão das nossas desculpas para viver o que Deus tem para a nossa vida. Eu gosto muito de um texto que é Romanos 1:20, que diz: pois desde a criação do mundo Deus criou as coisas que se veem claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas. O que a Bíblia diz aqui é que Deus criou as coisas com clareza. Elas podem ser vistas. O que Deus faz são claros. O que faz a justificativa? O que faz a pessoa se desculpar? O que faz uma pessoa se desculpar, sabe, é ocultar algo que ela não quer mostrar. Então ela dá desculpas. Então ela nunca é a culpada. A culpada é os outros. A culpada é o governo, a culpada é o pastor da igreja, o culpado é o que deixou de pagar ela, o culpado é a família dela que não apoia ela, o culpado é o pai que abandonou. Sempre tem um culpado, mas, sabe, a pessoa nunca olha para si. Ela nunca olha para ela mesma, ela nunca vê que ela é quem está errada. Por isso nós precisamos mudar a forma
como nós estamos nos posicionando, a forma como nós estamos falando, a forma como nós estamos justificando. São desculpas. Se tudo que Deus faz é claro, por que a pessoa não é clara, até mesmo com ela mesma? Sabe, eu estou nessa situação por minha culpa, porque eu deixei esse vício tomar conta de mim, eu deixei essa situação, sabe, me governar e acabei largando tudo. E agora eu tenho preguiça para retornar. Eu quero dizer uma coisa para você, pare de dar justificativas e Deus vai te honrar. A primeira desculpa que devemos remover das nossas vidas é a desculpa, sabe, que se dá, uma desculpa esfarrapada. Da onde eu vim, sabe, da família que eu vim. Você pode ter vindo de uma família extremamente humilde, simples. Isso não justifica, sabe, o fato de você não querer mais na sua vida. Você tem que parar de dar justificativas, o porquê que você parou, o porquê que você desanimou. Você tem que parar de dar essas justificativas. Gideão, no capítulo 6, verso 15, em Juízes, ele diz assim: Gideão respondeu: Senhor, como posso libertar Israel? O meu clã é o menos importante de Manassés, eu sou o menor da minha família. Por que nós pensamos isso? Que o fato de termos nascido numa família humilde, né? E justificamos agora o fato de não empreendermos, justificamos o fato de não queremos crescer, de não queremos mais, porque ficamos condicionados a uma situação lá do passado. Ei, ninguém escolhe aonde nasce, mas todos nós podemos escolher que fim nós iremos ter e que fim nós podemos dar, sabe, para a nossa própria vida, para o destino que Deus tem para a nossa vida. Então, devemos parar de dar justificativas. Deus não levanta alguém das desculpas. Eu quero deixar isso bem gravado, por isso que eu repeti várias vezes. Deus não levanta alguém das desculpas. Enquanto você não for 100% claro e sincero com Deus e reconhecer que a falha foi sua, você não pode, sabe, ser ajudado pelo Todo-Poderoso. E a segunda coisa, não use sua situação econômica ou familiar como a principal desculpa para não fazer as coisas. Alguns deixam de fazer faculdade porque dizem: a família que eu vim é uma família muito simples. Ei, mas hoje tem bolsa de estudo. Hoje tem bolsa de estudo. Hoje tem várias oportunidades, certo? Que as pessoas podem ter. Você não deve desistir dos seus sonhos porque, sabe, por causa da sua situação econômica difícil, você não pode desistir dos projetos de Deus na tua vida, porque as coisas estão difíceis ou porque as coisas estão travadas. Não, você tem que seguir em frente, porque sempre vai ter desafio em nossa vida, sempre vai ter problemas em nosso caminho e nós vamos ter que abrir mão da preguiça, das justificativas para romper e para avançar. Então, não dê desculpas. Faça o que precisa ser feito e Deus vai te honrar. Eu deixo essa palavra no teu coração, uma palavra um tanto forte, mas ao mesmo tempo muito poderosa, porque se Deus tem promessa para mim e para você, nós precisamos, sabe, apropriar 100% dessas promessas. Nós não podemos nos render, nós não podemos desistir, nós devemos nos apropriar e ainda que, sabe, às vezes a gente justifica algumas decisões da vida da gente de não querer se envolver com determinada coisa e começamos a justificar. Olhamos tanto para as dificuldades e não olhamos para o Deus que está conosco. Deus está conosco. Pare de olhar para as dificuldades, se conecte a Deus, se conecte ao propósito de Deus e você verá o agir do Senhor na sua vida. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91 agora. Quero falar rapidamente também dos nossos devocionais. Esse aqui é o Café com Jesus 2, Café com Jesus 1. Nossos livros estão já em todo o Brasil. Ontem eu recebi fotos de pessoas que encontraram nossos livros no aeroporto, encontraram nossos livros em várias livrarias e glória a Deus por isso. Olha só, aqui você encontra um versículo bíblico, uma oração para você fazer comigo, direções para o teu dia. E aqui embaixo
você vai fazer a tua própria oração. Você vai escrever ela a punho, certo? Os 2 livros juntos têm mais de 700 orações, que você pode adquirir lá no nosso site www.vinicius7.com.br. E também eu tenho esse livro aqui, que é o livro Sonhos. Deus fala conosco também através dos sonhos. E se você quer conhecer um pouco mais sobre isso, está lá no nosso site. Adquira, nós vamos enviar para você de qualquer parte do Brasil. Nós estamos hoje enviando livros e também há em muitas livrarias, no aeroporto de Congonhas ali. Geralmente nossos livros também estão por ali, é só você procurar que você encontra, ok? Muito bem. E se você não é aluno da Academia Kindle Global, que é uma escola online que eu tenho, eu convido você a se tornar nosso aluno. Segunda, terça e quarta eu estou nessa escola online que tem abençoado a vida de milhares de pessoas no Brasil e fora do Brasil. Quer ser nosso aluno, quer crescer espiritualmente? Vá até o meu site e ali se torne nosso aluno. Domingo agora estarei em Porto Alegre, às 9 horas da manhã, na Igreja Manancial da Graça, junto com o pastor Samuel Felipe. Vou transmitir o culto de lá, vai ser maravilhoso. Também vou rever os nossos irmãos da Grande Porto Alegre. E à noite eu estarei em Santa Maria, Rio Grande do Sul, na rua Carlos Ur, número 935. Vai ser maravilhoso, vai ser uma grande bênção. Rua Carlos Ur, número 935. Você é nosso convidado, 20 horas eu estarei no culto ministrando. Vai ser bênção em nome de Jesus. Amém? Muito bem, Salmos 91. Salmos 91, quero declarar do 1 em diante, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Enquanto eu declaro aqui, compartilhe essa oração. Manda para alguém. Alguém precisa ouvir essa palavra, alguém precisa sair, sabe, da zona de conforto. Deus quer movimentar pessoas que têm potencial. E essa mensagem não veio para julgar você, ela veio para lhe levantar. Certo? Deus livra o homem dos fracassos, mas não das desculpas. Essa é a palavra. Talvez você diga, puxa, falou comigo. Glória a Deus. Glória a Deus, porque foi o Senhor que ministrou essa palavra no meu coração. Verso 2 diz assim: direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar agora, certo? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar aí, amanhã nós vamos continuar aqui nessa busca pelo Espírito Santo. Amanhã às 6 horas da manhã. Também quero pedir que os irmãos orem. Amanhã temos programa de televisão na Rede TV às 10 horas da manhã em rede nacional. Ore por nós para que esse programa possa abençoar a vida de muitas pessoas em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, visita agora a vida de cada pessoa que está orando junto comigo. Toque-a com teu poder, ó Deus, e toque-a com a tua graça. Eu oro, meu Pai, para que o Senhor, a sua presença, encha a vida dessa pessoa agora. Senhor Jesus, nós oramos por batismo no Espírito Santo. Sim, oramos por batismo no Espírito Santo. Toque-os, Jesus, e batiza eles. Choramandará, choramandará. Toque-os com o teu poder, ó Deus. Toque-os com a tua graça. Encha-os da tua presença agora. Jesus, a tua palavra diz que é o Senhor quem batiza no Espírito Santo. Batiza essa pessoa agora no Espírito Santo, encha-a de poder. Que ela tenha uma experiência com Jesus Cristo agora. Toque-a, Senhor. Toque-a com a tua graça. Oro também por todo aquele que está doente.
fisicamente e emocionalmente, para que seja curado totalmente. E apresento diante de Ti todos os pedidos de oração. Uma mãe que ora pelo filho, uma esposa orando por um marido orando pela esposa, orando pelos filhos. Meu Deus, eu oro para que essa casa seja visitada pela presença de Deus. Leva embora a ansiedade, leva embora todas as preocupações, perturbações, aflições e que venha um tempo de paz, um tempo de alegria, um tempo de descanso. No nome de Jesus Cristo, e profetizo que essa casa está sendo cheia do poder de Deus, que todos terão uma experiência com Cristo Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe tua casa, que Deus abençoe a tua família. Compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder e que Deus te abençoe. Até mais. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos um toque poderoso de Deus na tua vida, na tua família, em todos próximos a ti. No nome de Jesus, que o toque de Deus venha sobre ti. Toque-os, Jesus, com o teu poder. Remova a enfermidade, remova a opressão espiritual, remova o cansaço, traga cura emocional total e completa a essa pessoa. Eu oro por aqueles, Pai, que sofreram traumas, que enfrentaram dias difíceis, para que o alívio do Senhor venha a essa pessoa. Toque-os, Jesus, com o teu poder. Toque-os com cura, toque-os com milagre. Toque-os, ó Deus, toque-os. Eu te peço, Pai, no nome de Jesus, toque-os. E nós colocamos tudo nas tuas mãos, a nossa família, as decisões, os projetos, nossos sonhos e também o nosso destino. E pedimos ao doce e amado Espírito Santo, nos conduza. Pedimos a condução do Espírito Santo. Abra os nossos ouvidos para ouvir a voz de Deus e para discernir os teus caminhos. Oramos em o nome de Jesus Cristo, invocamos a presença de Jesus aqui nessa oração. E pedimos, ó Deus, céus abertos sobre nós e sobre a nossa casa. Amém e amém. Que o Senhor te toque de uma forma especial, ainda hoje, em nome de Jesus. Ninguém pode impedir o que Deus tem para a sua vida. Nada nesse mundo, nem o inferno inteiro, pode impedir o que Deus tem para a tua vida. Declare aqui nos comentários: nada nem ninguém vai impedir o que Deus tem para a minha vida. O que Ele tem reservado para você já tem seu nome. Então creia, ninguém vai roubar o que é seu, ninguém vai tirar o que é seu, em nome de Jesus. Amém? E você que está entrando aqui pela primeira vez, inscreva-se no canal, vamos caminhar juntos. Quero pedir também que você compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. A partir de amanhã, nós vamos fazer uma campanha aqui de 3 dias, orando por batismo no Espírito Santo. Quem batiza é Jesus, mas nós estaremos orando aqui para você que busca o batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é uma coisa, o batismo nas águas é outro. Certo? Nós vamos orar por batismo do Espírito Santo. Quem batiza no Espírito Santo é Jesus. Quero, inclusive, amanhã pela manhã, contar na oração das 6 da manhã como que foi o meu batismo no Espírito Santo. Eu tinha 14 anos de idade, estava na igreja. Como que foi isso? Amanhã pela manhã eu vou compartilhar com vocês um pouco sobre isso. Quero dar um testemunho. O testemunho da Jéssica. A Jéssica acompanha nossas orações aqui e ela respondeu assim: quero compartilhar um grande milagre. Eu estava ajudando uma amiga em oração, li a Bíblia com ela. Ela esteve na UTI várias vezes, teve paradas cardíacas e ainda enfrentou uma gestação de gêmeos de altíssimo risco. Mas em meio a tantas lutas, conseguiu ter os bebês.
Depois descobriram 4 nódulos na tireoide dela, um deles maligno. Ela ficou dias sedada, sem acordar, e eu continuei orando, até que um dia, do nada, acordei com ela me ligando. Glorifiquei a Deus na hora. Eu mandava as orações para ela assistir. No dia seguinte, recebi a mensagem de que o nódulo que precisava de cirurgia sumiu. O nódulo maior, que era maligno, simplesmente desapareceu. Os outros eram pequenos e não precisam de cirurgia, apenas acompanhamento. Hoje ela está em casa, melhorando, e eu creio na cura total e completa dela. Testemunho porque Deus é fiel, Deus cura, Deus responde oração e Deus ainda faz milagres. Que Deus continue abençoando você em todas as áreas da sua vida. Através das orações, consegui vencer muitas coisas e ajudar outras pessoas. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Que bênção, Jéssica. Deus é fiel. Ele opera milagres. Jesus cura. A nossa fé está nele. Não coloque a fé em mim, coloque a fé em Jesus. Ele cura, Ele opera milagres. Nossa fé está nele, Ele salva, Ele tem todo o poder. E você que me acompanha aqui nas orações, eu quero pedir para você compartilhar. O botão compartilhar é só você procurar aí, e em alguns está uma setinha. Tem uma setinha aí, clica na setinha ou um botãozinho, às vezes como se fosse um ponto final. Você clica ali e você consegue compartilhar a oração, mandar para amigos, mandar para parentes, compartilhar o que Deus está fazendo. O que Jesus faz tem que ser mostrado para as pessoas. Elas precisam ver que Deus é real e que Ele opera milagres. Amém? Muito bem. A palavra que o Senhor me deu é o que fazer em tempos de crise. Em Gênesis 26, do verso 2 ao 6, olha o que está escrito aqui. E se você está passando por alguma crise, eu preciso da sua atenção. Porque essa palavra pode ser como uma luva para você. Gênesis capítulo 26. O Senhor apareceu a Isaque e lhe disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Fique nessa terra por algum tempo, e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e aos seus descendentes darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu, e lhes darei todas estas terras. Por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados, porque Abraão ouviu a minha voz e guardou os meus preceitos, os meus mandamentos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim, Isaque ficou em Gerar. Isaque era filho do grande patriarca Abraão, conhecido na Bíblia como o pai da fé. E ele teve um encontro com Deus e o Senhor disse para ele não descer ao Egito. A ordem foi clara: não desça ao Egito. Nós temos que obedecer a Deus. Quando Deus diz, não faça esse negócio. Quando Deus diz, não anda com aquela pessoa. Não saia daqui. As pessoas, elas primeiro decidem e depois consultam a Deus. E daí, quando a coisa vira, eles lembram de Deus e dizem, Deus, por que tu não me ajudou? Você não perguntou, você foi fazendo, você foi tomando as decisões, você não colocou nada diante do Senhor. Então, a primeira coisa que eu vejo aqui nessa passagem, que a Bíblia diz que Deus abençoou muito a Isaque, ele prosperou, ele ficou riquíssimo. Deus relembra a obediência de Abraão como uma expressão de fé. Então eu vejo que Isaque, muito do que acontecia com ele, não era por causa dele somente, era por causa do pai dele. Por causa da obediência do pai dele, da renúncia do pai dele. Então, uma observação para quem gosta aí de brincar com Deus. Não tente substituir a obediência por nada. Absolutamente nada. Obedecer é melhor do que sacrificar. Primeiro, obedeça. Não quebre direções que Deus te dá. Mesmo que você ache mais vantagem em determinada coisa que apareceu para você, se Deus tirou a tua paz, não vá adiante. Não prossiga com isso. A obediência ativa bênçãos geracionais. Se eu obedecer a Deus,
Meus filhos serão abençoados. Os filhos dos meus filhos serão abençoados. Então, Isaque estava ainda sobre o manto de obediência de Abraão. Teus filhos têm que estarem sobre o teu manto de obediência. A tua obediência a Deus vai proteger os teus filhos. Todo pai, toda mãe enfrenta fases com os filhos. Tem a fase da infância, depois a fase da adolescência, depois a fase da maioridade, depois a fase que casam, que vão embora. E em todas essas fases, o que deve guardar a vida dos teus filhos, porque tem fases que não são muito fáceis, eu sei, eu sou pai, e algumas coisas são desafiadoras, certo? Mas o que vai cobrir a vida dos nossos filhos, é a nossa vida de obediência, é a nossa vida de entrega a Deus. Então, mesmo que eles não temam a Deus hoje, mas você é alguém que teme, você é alguém que obedece a Deus, então teus filhos vão estar cobertos pelo manto de obediência que você carrega. A segunda coisa que eu vejo aqui, que a obediência ativa de Isaque, assim como a de Abraão, trouxe uma série de ações. Como assim uma série de ações? Obedecer a Deus vai levar você a ter posicionamentos. Obedecer a Deus vai fazer você ter ações. E essas ações, elas precisam ser praticadas por nós e não por outros. O que Isaque fez em Gerar? Primeiro, ele semeou na terra naquele ano. Não no próximo ano, naquele ano ele já semeou. Ele não deixou para depois, ele não postergou. Naquele ano ele já semeou, porque ele estava em obediência. Nós temos que ser prontos para obedecer. Eu não posso, ir deixando de lado algo que Deus está falando comigo. Eu preciso começar a obedecer imediatamente. Há ações que devem ser feitas no tempo certo, sem adiamento, sem postergação, sem negligência. Ele semeou naquela terra e naquele ano ele colheu 100 vezes mais. Gênesis 26, 12. Isaque semeou naquela terra e colheu 100 vezes mais. E diz ali, e o Senhor o abençoou. É isso que eu quero na minha vida, que o Senhor me abençoe. Eu quero que o Senhor me abençoe. Então eu não quero desobedecer Ele. Algumas coisas que Deus pede para nós vai exigir muito da disciplina, vai exigir nossos recursos, vai exigir nossa dedicação, nosso tempo, certo? Mas quando Deus coloca algo no seu caminho, é melhor você obedecer. Isaque semeou porque o Senhor estava abençoando ele. E é isso que eu quero que o Senhor me abençoe. Então, mesmo que você esteja confortável no lugar, mesmo que você esteja estabilizado em um lugar, saiba que para Deus te abençoar, você precisa estar caminhando com Ele. E se você está caminhando com Ele, Ele vai te abençoar. Escreve aqui nos comentários. Eu quero essa bênção? Escreve aí. Eu quero essa bênção na minha vida. Declare aí nos comentários. Eu quero essa bênção na minha vida. E o terceiro lugar, Deus abençoou Isaque. Esta bênção é o que faz a diferença entre ter riquezas abençoadas e riquezas sem bênçãos. Tem gente que consegue adquirir riqueza, mas sem a bênção de Deus. E a Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece, mas não traz dores. Agora, toda riqueza sem a bênção de Deus vai trazer dor de cabeça, vai trazer preocupação, vai trazer insegurança, vai trazer problemas dentro do lar que a pessoa nem imagina. Eu quero falar aqueles que são bem financeiramente, que estão me escutando agora, que têm sucesso, que têm influência. Você pode ter muitas coisas,
Mas a Bíblia diz para você não confiar nas suas coisas. A Bíblia diz para você não confiar nas suas riquezas. A Bíblia diz para você não confiar na sua capacidade. Você precisa da bênção do Senhor sobre a tua vida. A bênção do Senhor sobre essa riqueza. Sem a bênção do Senhor, você não consegue assegurar tudo aquilo que está ligado a você. Só quem segura a nossa vida, segura nossos filhos, nossos projetos, a nossa vida é o Senhor. Então, busque a bênção do Senhor. Você pode ser uma pessoa, sabe, que está ganhando o mundo, mas está perdendo a alma, está perdendo a família, está perdendo o casamento, está perdendo, sabe, os seus princípios. Você precisa da bênção do Senhor na sua vida. E a quarta coisa que eu vejo na vida de Isaac, os detratores de Isaac reconheceram a prosperidade dele. Isaac chegou a gerar, mas não foi bem recebido, nem acolhido pela comunidade. Os habitantes locais encaravam com suspeita e rejeição Isaac, mas ele permaneceu firme. Eu e você, mesmo que temos gente contra nós, que não gosta de nós, que nos ataca, que mente, que difama, devemos permanecer firmes, porque a bênção do Senhor na nossa vida prevalecerá. A presença de Deus na nossa vida permanecerá. Permanecerá. Então essa é a certeza que nós temos e devemos caminhar por essa palavra, devemos caminhar por essa direção no nome de Jesus Cristo. Amém? Assim cremos, assim caminhamos debaixo da palavra do Senhor. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero também falar rapidamente para você dos nossos livros, certo? Esses aqui são os meus devocionais, Café com Jesus 1 e Café com Jesus 2. Os dois juntos dá mais de 700 orações. Olha só, o versículo bíblico, a oração para você fazer comigo. Aqui as direções para o teu dia. E aqui embaixo você vai fazer uma oração a seu próprio punho. Você vai pegar uma caneta. E você vai escrever uma oração a seu próprio punho, certo? Você pode adquirir nossos devocionais até para você ler antes de dormir através do meu site www.vinicius17.com.br. Esse aqui é o meu livro Sonhos. Eu acredito que Deus fala conosco através dos sonhos, certo? Deus já falou muito comigo através dos sonhos. E esse livro aqui traz uma explicação sobre muitos sonhos, sonhos que são de Deus, sonhos que não são, ataques espirituais por meio de sonhos. Nesse livro aqui você vai ter um grande entendimento sobre isso, ok? Você pode adquirir também lá no meu site. E se você gostaria de nos ajudar em nossos projetos, eu estou na televisão, renovei meu contrato com a televisão, a Rede TV, inclusive sábado tem programa às 10 da manhã, certo? Em rede nacional. Vai ser uma grande bênção. E se você quer nos ajudar em nossos projetos, vá até o nosso site e ali você vai ter a liberdade de nos ajudar. E também peço a oração de todos, por esse projeto de televisão, por outros projetos que a gente está tocando e que o Senhor possa te recompensar. A recompensa vem do Senhor para mim, a recompensa vem do Senhor para aquele que crê. Amém? Salmos 91, deixa eu declarar aqui, Salmo 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, ele é meu refúgio, é a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Porque ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel, não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos.
Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você. Permita-me te abençoar. Coloca aqui nos comentários teu pedido de oração e escreve aqui nos comentários: toca-me, Jesus. Escreve aí: toca-me, Jesus. E amanhã vamos começar a orar 3 dias por batismo do Espírito Santo e por renovo no Espírito Santo, para quem já é batizado no Espírito Santo. Amém? Foi algo que Deus colocou no meu coração. Quem me conhece sabe que não é do meu costume orar aqui nas lives que são públicas para todo mundo, mas o Senhor me tocou de fazer isso, eu irei fazer, e a minha oração é que o Senhor toque a tua vida de uma maneira especial. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, assim como Isaac, que venceu crises, nós sabemos que o Senhor também pode nos ajudar a vencer crises. Nós queremos essa bênção que estava sobre Isaac. A tua palavra diz que o Senhor o abençoou. Meu Pai, abençoa o nosso trabalho. Abençoa tudo o que estamos fazendo. Abençoe a mim, o meu trabalho diário, Pai. Abençoe também, Senhor, esse trabalho que estamos agora desenvolvendo. Senhor, levando a palavra de Deus através da televisão a pessoas, meu Deus, que estão às vezes em lugares distantes. Eu oro, Senhor, para que o Senhor abençoe esse projeto e outros. No nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe esses projetos, no nome de Jesus Cristo. E cada pessoa que está aqui nessa oração, abençoe o projeto dela. Abençoe o seu projeto, abençoe seu sonho. Abençoe aquilo que ela está construindo. Abençoe aquilo que ela está trabalhando, no nome de Jesus Cristo. Abençoe, Pai. Nós te pedimos, toca Jesus com o teu poder. Toca Jesus com o teu poder na vida dessa pessoa. Toca Jesus com o teu poder. Toca Jesus com a tua graça. No nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo. Toca, Espírito Santo. Toca com o teu poder. Toca com o teu favor, doce e amado Espírito Santo. Visita a vida dessa pessoa. Que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, que toda dor renda-se a Jesus Cristo agora, que todo sofrimento acabe e que a vida de Deus nasça na vida dessa pessoa. Toque Jesus em cada pedido de oração, todo pedido de oração que foi colocado aqui nos comentários, todo clamor pela família, pelo casamento, pela vida de um filho, pela vida, Senhor, de um neto, de uma neta. Oramos agora e te pedimos, toca Jesus, toca Jesus. Toca Jesus e intervém, toca Jesus e cura, toca Jesus e opera milagres, toca Jesus, toca com o teu poder, Jesus, toca Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida, me ajude a compartilhar, amém? Me ajude na minha missão, a compartilhar essa oração. Que Deus te abençoe poderosamente, ricamente, em nome de Jesus. Até mais. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos que o Senhor, nosso Deus, tocará em toda a tua casa, em toda a tua família. Oramos pela salvação dos teus, para que todos tenham uma experiência com Jesus Cristo. Oramos, Senhor, para que tu toque esta vida, tire as dores, tire o sofrimento, tire o mal. Senhor, oramos pela saúde total e completa dessa pessoa. Toque a Jesus. Toque-a com o teu poder, restaure ela completamente. Oramos, Senhor, também para que o Senhor toque nessa pessoa que está desanimada, cansada, prostrada, para que ela seja levantada pelo poder de Deus. Toque a Jesus, toque agora com a tua graça, com o teu favor. Remova, Pai, todo o peso de cima dela, remova toda a opressão espiritual, no nome de Jesus Cristo. Toque-a, meu Pai, toque-a com o teu poder, toque-a com o teu favor, Senhor, em nome de Jesus. Tira a tristeza, Pai, tira a depressão,
Tira, Senhor, aquele sentimento de injustiça. Toca, Jesus. Também oro, Senhor, pelas crianças, e eu oro para que o Senhor toque nas crianças. Toca com teu poder, Jesus, nas crianças. Abençoe as crianças, Pai. No nome de Jesus Cristo, envolve-os com teu poder. Envolve-os com a tua graça, Jesus. É o que eu te peço. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu fico muito feliz por esse tempo que o Senhor tem preparado aqui para nós. Tempo de milagres, tempo de intercessão. O Senhor está tocando em vidas. E amanhã eu tenho um anúncio especial aqui. Amanhã eu vou ter um anúncio especial aqui. Não perca, certo? É um desafio e ao mesmo tempo uma oportunidade para cada um de vocês que está aqui comigo nesse propósito, orando para que a presença do Senhor, ela toque. Amém? Deus toca. O Senhor me falou, o toque de Deus. O toque de Deus transforma, o toque de Deus liberta. Deixa eu dar um testemunho aqui para você. O testemunho da Ildete. Ela acompanha nossas orações aqui. E ela escreveu assim: eu gostaria de testemunhar uma bênção. Eu estava com feridas no couro cabeludo e em uma das lives o Espírito Santo mostrou ao Senhor que havia uma mulher com feridas no couro cabeludo e queda de cabelo. Tomei posse da minha cura. E 2 dias depois notei que as feridas estavam cicatrizadas para a honra e glória do Senhor. Agradeço a Deus e ao Senhor por ser um instrumento nas mãos do Senhor. Deus abençoe grandemente. Ildete, Jesus Cristo operou na tua vida. Amém? Jesus Cristo operou, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, todo louvor. Esses dias aqui na oração, uma mulher, ela recebeu uma palavra na oração das 6 da manhã e depois ela voltou a dormir. Quando ela acordou para ir para o trabalho, ela sentiu que estava completamente curada. Ela estava com um problema grave, estava já começando a fazer o tratamento e quando levantou completamente curada. Jesus Cristo cura, Jesus Cristo restaura. Coloque a sua fé em Jesus. Amém? Eu quero agora compartilhar uma palavra com você. E a palavra é: espere com um propósito. Como assim espere com um propósito? No Salmos capítulo 6, verso 13 e 4 diz assim: a minha alma está muito perturbada. Até quando, Senhor? Até quando? Volta-te, Senhor, e livra-me. Salva-me por causa do teu amor leal. Sabe por que você tem que esperar algumas respostas de Deus? Esperar pelo propósito, esperar pela bênção de Deus? Porque tem gente que, por precipitação, por inquietude, acaba aceitando qualquer coisa que vem. Então está orando por um marido e o primeiro que aparece já começa a caminhar com aquela pessoa. Ela está esperando um bom negócio e daí vem alguém com um negócio mirabolante e ela pensa, puxa, é isso que é de Deus. Você tem que esperar com um propósito. Você tem que esperar o que vem de Deus. Quando Jesus, ele ascendeu aos céus depois da sua morte e ressurreição, ele disse aos discípulos, esperem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. O esperar na Bíblia, ele é fundamental. Você tem que esperar o propósito. Você não pode esperar qualquer coisa que virá ou que bater na sua porta. Você tem que esperar o que vem de Deus. Por isso que você tem que esperar com um propósito. Tem pessoas que acham que algumas coisas é de Deus, mas não se parece com uma bênção. Se parece mais é com um monstro, mais é com um atrapalho do que com uma bênção de Deus. O que é de Deus vem como bênção para a tua vida. O que é de Deus traz alegria, o que é de Deus traz satisfação, o que é de Deus traz paz, o que é de Deus traz realização. Mas o que não vem de Deus já vem como um perturbador na sua vida. Então nós temos que entender que esperar com um propósito. Qual que é o propósito que eu tenho que esperar? Eu tenho que esperar o que Deus tem. É isso. Então o meu propósito da espera
é aguardar pelo que Deus tem para mim. Aguardar pelo que Deus tem para minha vida. E não por aquilo que, sabe, vai aparecer no meu caminho. Nem tudo que aparece, nem tudo que chega é de Deus para nós. Tem coisa que chega e que é o mal. Você já ouviu falar do cavalo de Troia? Pois é, o inimigo usou o cavalo de Troia para entrar na cidade murada. O inimigo usa cavalos de Troia, coisas que são disfarçadas como bênçãos, mas por você não ter provado, sabe, que realmente aquilo é uma bênção, você não analisou com cuidado que aquilo ali era uma bênção, só trouxe perturbação para a tua vida, só trouxe problema, destruiu a tua confiança, a tua alegria, a tua moral. Por quê? Porque você não esperou com um propósito. O que é esperar com um propósito? É esperar pelo que o Senhor tem para nós. E um detalhe, o que Deus manda vai ser parecido com o que você orou. Pode não ser igual ao que você orou, mas vai ser bênção. Vai ser bênção, vai acrescentar na tua vida, vai trazer prosperidade, não vai ser um destruidor, não vai ser perda para a sua vida. Então, existem algumas coisas aqui que é importante quando você espera com um propósito. E a primeira delas é esteja em oração. Nós não podemos ter resposta que nós não oramos, certo? Isso é uma coisa que temos que gravar aqui. Não tem resposta sem oração. Não tem resposta sem oração. Então, tudo que eu vou pedir a Deus, tudo que eu estou esperando, eu tenho que orar. A oração, eu posso dizer que é a segurança que eu tenho de que o que vai chegar para mim vai chegar de acordo com a vontade de Deus. Eu não digo que tudo que vai chegar, mas eu estou dizendo que eu já coloco a caminho aquilo que eu estou precisando na minha vida porque eu orei. Só que antes da bênção pode vir, sabe, o engano do inimigo. Por isso que vem o segundo cuidado aqui. Cuidado com as armadilhas do inimigo. Você pensa que uma coisa é de Deus e você, sabe, não compara com aquilo que vem de Deus. Tudo que Deus cria é bom, amém? Deus criou as árvores, Deus criou os pássaros, Deus criou as plantas, Deus criou as montanhas, Deus criou os céus, tudo de forma tão bela, tão bonita, né? E de repente chega uma coisa para você que não é bela e bonito. Ao contrário, é uma pessoa que só suga você, é uma pessoa que desde que entrou para trabalhar aí na sua empresa, ela está só semeando discórdia, está só trazendo problema para você resolver. Isso não foi Deus. Não foi Deus, porque o que Deus traz para nós realmente, sabe, faz a diferença. O que vem de Deus é uma bênção. O que vem de Deus é uma bênção. Eu tenho feito uma oração. E eu tenho orado ao Senhor todas as manhãs. Tenho dito, Senhor, o que for de bênção, que permaneça. O que não for de bênção, tira. Aí você diz assim, puxa, mas você não tem receio de Deus tirar alguma coisa que você goste? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu aprendi a confiar a minha vida nas mãos de Deus. Eu aprendi a confiar o meu caminho nas mãos de Deus. Então eu oro. Sabe, eu nem sinto mais quando um negócio não dá certo. Porque eu orei. Eu orei a Deus. Eu disse, Deus, seja feita a tua vontade. Não a minha, Senhor, mas seja feita a tua vontade. Seja feito o teu querer, Senhor. Não o meu querer. O teu querer, Senhor. A tua vontade. Senhor, eu quero o que vem do Senhor. O que não vem do Senhor pode estar pintado de ouro. Não quero. Não quero. É que nem quando eu recebo um convite. E tem convites que eu recebo, sabe, que eu posso pensar assim, puxa, é uma bênção esse convite. Mas eu oro, Senhor, é da tua vontade que eu aceite esse convite? Há um tempo atrás, eu recebi um convite de um podcast, para participar de um podcast muito relevante, mas, sabe, aquilo não trouxe paz no meu coração. O convite era legal, muito legal, ia ser muito bom para mim, né? Ia alcançar um novo público, mas eu não senti dentro do meu espírito que aquilo ali era uma bênção para mim. Na verdade, eu vi aquele convite como uma armadilha, como uma cilada, e o Senhor confirmou isso comigo.
Então, nós temos que entender muito, sabe, que quem vai a tudo, quem entra em todas as oportunidades, quem acessa todas as portas, quem se conecta a todo mundo, não tem como viver uma vida vitoriosa. Lhe dou certeza disso. Lhe dou certeza. Aí, às vezes, a gente ouve pessoas dizendo assim, não, tem que agarrar todas as oportunidades. Fala uma pessoa que não está sendo sábia. Não está sendo sábia. Não tem como agarrar todas as oportunidades. Tem oportunidades que não são do Senhor para a tua vida. Tem oportunidades que não são bênção para a tua vida. Não é bênção, não é bênção. Você pode até pensar que é, mas não é. E outra coisa que eu aprendi, Deus não falha. Então, se eu estou orando e estou pedindo a Deus para que Ele envie bênção, eu não posso ficar pensando, será que vai vir? Será que eu não aproveitei a antiga oportunidade? Ei, Deus não falha. Se você orou, está vindo. Se você orou, está vindo. Mas como eu disse, pode não vir do jeito que você está esperando. Só que tem uma coisa, não vai vir para ser um atrapalho na tua vida. Não vai vir para ser um opositor à tua fé. Não vai vir para te afastar da presença de Deus. Se te afastou da presença de Deus, não é de Deus. Tem bênçãos que parecem bênçãos, mas não são bênçãos. Entende? Tem coisas que a gente acha que é bênção. A gente acha, isso é uma bênção. Mas é uma bênção que te atrapalha. Uma bênção que te tira da presença de Deus. Uma bênção que está te destruindo. Não, isso não é bênção. A bênção de Deus, ela é diferenciada na nossa vida. A bênção de Deus é diferenciada. E é assim que nós cremos. E para encerrar, aguarde até Ele falar. Quando a bênção se apresentar a você, pergunta a Deus, Senhor, é isso? E o Senhor vai te dar paz. E enquanto você, sabe, não sentir a resposta de Deus, não dê prosseguimento àquilo. As pessoas elas vão te pressionar em alguns momentos. Mas você tem que ter, sabe, a consciência tranquila de que Deus está no controle e que Ele fala. Ele vai falar com você sobre isso. Então não deixa ninguém te pressionar. E se alguém disser assim, não, você vai perder, hein? Se você não decidir, você vai perder, hein? Então que eu perca. Porque o que é meu, ninguém me tira. O que é seu, ninguém te tira. Escreve isso aqui nos comentários. O que é meu, ninguém me tira. Escreve aí, o que é meu, ninguém me tira. Ninguém tira o que é meu. Amém? Essa é a palavra do Senhor para a tua vida. Deixa eu declarar agora o Salmo 91. Deixa eu mostrar para você os meus livros também. Esse aqui é o Café com Jesus 1, Café com Jesus 2. São devocionais. Os dois dá mais de 700 orações que vai abençoar a tua vida, que vai abençoar a tua casa. Você pode adquirir lá no meu site www.viniciusiracete.com.br. E também tem esse meu livro aqui, que é o livro Sonhos, onde eu falo que Deus fala conosco também através dos sonhos. É algo que eu acredito. Deus fala conosco também através dos sonhos. E você pode adquirir lá no nosso site, ok? Também, não sei se você viu, mas eu renovei o meu contrato com a Rede TV, todos os sábados às 10 da manhã em rede nacional. E se você sente no coração de nos ajudar nesse projeto, que é um projeto missionário que abençoa a vida de muitas pessoas. Tantas pessoas disseram assim para mim, olha, não sai da televisão. Só que é um desafio estar na televisão. É um desafio, mas eu creio que se Deus me deu essa oportunidade de renovar o contrato, Ele também vai me abençoar. Amém? Ele vai me ajudar, a mim, né? Vai levantar pessoas também para me ajudarem nesse projeto. E se você quer nos ajudar, vá até o nosso site e veja como você pode nos ajudar, ok? Ore por isso, veja se é bênção para a tua vida. E domingo agora, às 9 da manhã, eu estarei ministrando em Porto Alegre, na Igreja Manancial da Graça, às 9 da manhã. E às 20 horas eu estarei ministrando em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, tá bom? É nosso convidado. Estarei ministrando, vou fazer uma dobradinha esse domingo, vou ministrar em 2 lugares e vou transmitir ao vivo também. Estou com uma expectativa muito boa, amém? Do que Deus vai fazer. Salmos 91, peço que você me ajude a compartilhar, manda aí para os teus amigos, parentes, pessoas próximas, compartilhe essa oração
Em alguns você vai ver o botão compartilhar, outros você vai ver uma setinha e às vezes tem os pontinhos do lado que também dá para você compartilhar, ok? É só clicar aí que você vai encontrar como compartilhar. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você, permita-me te abençoar em o nome de Jesus Cristo, certo? E creia, o Senhor está te tocando. Escreve aqui nos comentários, o Senhor está me tocando. Escreve aí, o Senhor é aquele que me toca. Senhor Deus, toque-os com o teu poder agora, em nome de Jesus. Nós pedimos que o toque de Deus venha sobre nós. Toca a nós e a todos da nossa casa. Oramos por milagres, oramos por intervenção, oramos pelo sobrenatural do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu apresento diante de Ti a vida dessa pessoa, sua casa, sua família, seus negócios, aquilo que não foi resolvido no dia de hoje, aquilo que precisa ser resolvido ainda. Pessoas, meu Deus, que precisam de uma intervenção, com problemas com a sua equipe, com as pessoas que trabalham para ela, pessoas que estão com problemas com a família, pessoas que estão lidando, Senhor, também com a doença. Senhor, eu oro agora para que haja uma intervenção na vida dessa pessoa. Oro em nome de Jesus, Pai, também para que se desfaça todo espírito de briga, de discussão, de confusão dentro de casa. E oro para que a paz de Jesus Cristo reine neste lugar, reine nessa vida. Senhor, nos ajuda a tomar decisões certas. Nos dê sabedoria, nos dê visão de águia e nos capacite, Pai. No nome de Jesus nós pedimos que o melhor venha para nós. Que venha para nós o que é perfeito, que venha para nós aquilo que vem do céu. Nós queremos, Pai, que as bênçãos que o Senhor tem para nós e para o nosso destino cheguem na nossa vida. Tira, Senhor, o atrapalho da vida dessa pessoa e dá vitória para ela. Senhor, leva ela à conquista, leva ela ao rompimento, leva ela ao avanço, no nome de Jesus. Toque-a com o teu poder, Jesus. Toque-a com a tua graça. Toque-a com o teu favor, Jesus. Toque-a com o teu poder, meu Pai. No nome de Jesus Cristo, eu peço a tua bênção, eu peço o teu favor sobre a vida dessa pessoa e sobre a sua família, Pai. Em o nome de Jesus Cristo, visita, Senhor. Visita, Papai. No nome de Jesus Cristo, toque-os, Jesus. Toque-os com o teu poder, toque-os com a tua graça, toque-os com o teu favor, em nome de Jesus. Remova o cansaço, remova a enfermidade, remova a opressão espiritual e dá vitória, Pai. Amém e amém. Glória a Deus. Receba essa oração, compartilhe agora com quem você ama. Amém, crendo que Deus aí tocou na tua vida. E amanhã, não perca a live das 6 horas da manhã. Eu tenho um anúncio importante, é um desafio, mas é um anúncio importantíssimo, certo? Amanhã, 6 da manhã, aguardo você na oração aqui com a gente. Não esquece de compartilhar, que Deus te abençoe. Você que está aqui pela primeira vez, inscreva-se no canal, vamos andar juntos. Existe um propósito. Se chegou até você, existe um propósito. Deus te abençoe e até mais.
En los momentos en que te vi, supe que eras para mí una chispa divina, un faro en mi vivir. Tu amor sagrado me hace revivir. Amor sagrado, luz en mi sendero. Eres mi fe, mi cielo entero. En cada latido, en cada suspiro, encuentro en ti mi destino. Tus ojos espejos de mi alma, en tu abrazo encuentro la calma. Eres mi refugio, mi paz, mi verdad. En ti descubrí